internet, pedindo sempre a Jesus que nos abençoe, nos envolvendo nas vibrações da pacificação. Hoje o estudo é do livro O Problema do Ser e do Destino. Essa reunião que é dedicada ao patrono da nossa casa, Leon Denis. Então, os estudos são sempre através de uma dessas obras do mentor. O título é A Consciência, o Sentido Íntimo. E diz o mentor para nós: liga-se a alma em suas profundezas à grande alma universal e eterna, da qual ela é uma espécie de vibração. Esta origem, esta participação na natureza divina, explicam as necessidades irresistíveis do espírito evoluído. Necessidade de infinito, de justiça, de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de saciar a sede nas fontes vivas e inesgotáveis, cuja existência ele pressente, mas não chega a descobrir no plano de suas vidas terrestres. Daí provém nossas mais altas aspirações, nosso desejo de saber, jamais satisfeito, nosso sentimento do belo e do bem. Daí os súbitos lampejos que iluminam, de vez em quando, as trevas da existência e aqueles pressentimentos, aquela previsão do futuro, clarões fugidios no abismo do tempo, que às vezes se acendem para algumas inteligências. Abaixo da superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, pelas esperanças e pelos temores, fica o santuário onde reina a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, das quais a maioria dos homens só toma conhecimento através de surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. A causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais, está na sua oposição. Leon Denis. E é com essa página reflexiva que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos, numa prece, dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, estamos reunidos para a nossa noite de estudos e passes. Nós, os encarnados e os desencarnados. É sempre com alegria, Jesus, que nos reunimos para estudar, para aprendermos a refletir juntos, para educarmos a nossa mente a ter um foco, porque sabemos que o estudo renova nossas forças, renova as nossas ideias, os nossos sentimentos. Aqui estamos, querido amigo, e te pedimos que envolva cada um de nós nessas vibrações, para que possamos sintonizar com o estudo que nos será trazido por nossa Aparecidinha, por nosso Turíbio, no momento do passe, para que possamos retornar aos nossos lares fortalecidos. Abençoa o nosso amigo e companheiro da Casa Espírita, nosso Marcelo Alves, que hoje não está aqui conosco, mas que temos certeza está envolvido pelas vibrações dos guias e mentores espirituais que nos acolhem.
que nós possamos, Jesus, sempre alegres e esperançosos, te pedir que seja em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, mas acima de tudo que seja em teu nome, querido amigo, e em nome de Deus, sustentados por todos esses benfeitores espirituais e por nossos guias, darmos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Permanece conosco, querido Jesus. Muito precisamos desse amparo. Graças a Deus. Então, queridos amigos, hoje a nossa Aparecidinha estará conosco, trazendo as reflexões nesse primeiro momento. Vamos abraçá-la com o nosso carinho. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe o coração e que todos nós possamos estar, apesar de alguns de nós, com certeza a grande maioria, que precisamos enfrentar o trânsito, o tráfego, chegarmos aqui em paz e muito bem aproveitarmos da convivência com esses benfeitores que aqui estão presentes, principalmente os nossos próprios benfeitores, que junto a nós vão estar nesse estudo, nos sustentando, nos amparando, para que possamos o melhor possível, como disse a nossa companheira, aproveitar da estadia junto com todos nós aqui. O tema de hoje, a consciência e o sentido íntimo, é um dos estudos de Denis que mais toca a nossa alma, que mais toca o nosso coração. Ele inicia o capítulo lembrando para a gente que, pelos estudos que fomos realizando junto ao próprio livro, a existência da alma já está comprovada, então não há que duvidarmos da existência da alma. Mas ainda assim, ele quer trazer para nós um estudo no sentido de nós percebermos o quanto além dessa vivência do corpo físico, precisamos estar vivendo essa questão da alma. Vivemos como se fôssemos espíritos imortais. Ele vai trazer para a gente diversos raciocínios, diversos exemplos de pessoas que pesquisaram, estudaram, em torno de percebermos esse sentido íntimo. Um dos momentos que ele fala para nós, ele vai dizendo para a gente assim, a alma é uma emanação, uma parcela do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação crescente que há de divino em si, dentro da própria alma. O aumento do domínio que ela é chamada a exercer interior e exteriormente, por término de seus sentidos e de suas energias latentes. Então, nós somos, assim, pela própria lei de Deus, chamados a colocar para fora todas as nossas potencialidades. Mas como vamos fazer isso? Qual o caminho? Ele vai tentar mostrar para nós. E nessa página que nós temos em mãos, é um dos momentos que mais ele chama a atenção para a gente. Ele vem dizendo que liga-se a alma, em suas profundezas, à grande alma. Ou seja, nós estamos ligados a Deus. Já que somos suas criaturas, estamos ligados a Ele. De uma forma filosófica, de uma forma simbólica. Por sermos não parte de Deus, mas vimos de Deus. Ele vem dizendo mais adiante. Abaixo da superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, pelas esperanças e pelos temores, fica o santuário onde reina a consciência integral. E ele vem dizendo para a gente que a ciência da época trabalhava muito em cima do que seria o sensorium. O que era para a ciência da época o sensorium? O que seria o sexto sentido? Que, segundo o nosso Denis, seria o perispírito. Ou seja, a capacidade que a alma tem, que através do perispírito, o próprio espírito se expande, o perispírito se expande, o perispírito tem essa possibilidade, tem essa flexibilidade. Quando nós aprofundamos os estudos em torno do perispírito, sabemos o quanto ele é flexível, e através dessa flexibilidade, das diversas possibilidades de penetrabilidade, de expansividade, diversos outros recursos, o perispírito tem possibilidade de perceber muitas coisas que os olhos comuns não percebem, que os ouvidos do corpo não percebem, que o corpo comum, os sentidos comuns não percebem. Toda essa percepção é feita pelo perispírito. O que a ciência passou a chamar, desde a época do nosso Denis, em conjunto com Kardec, até hoje, se chama de sexto sentido. E ele vai dizendo, vai trazer um exemplo de uma menina
que ela era cega, surda e muda, mas como ela tinha, né, muitas percepções, como ela tinha dentro da escola dela, quando ela ia estudar, ela aprendia com muita facilidade, guardava tudo com muita facilidade, o que se lia para ela, e mesmo à distância, ela sabia quem estava chegando na ambiência. Ela sabia exatamente quem estava chegando no ambiente. É uma primeira citação dele. Ele vai citar também que uma outra menina, que em certos momentos, ela entrava num estado, que era analisado pelos pesquisadores da época, que ela percebia tudo pelos ouvidos. Ela lia pelos ouvidos. E ele também vai citando para todos nós, não é? Que enquanto a ciência ficasse parada na ideia de que temos só um corpo, a ciência não iria muito adiante. A ciência material não iria muito adiante, enquanto, principalmente a ciência dos estudos psíquicos, psicológicos, enquanto ela não tivesse a certeza, provasse e trabalhasse em cima da existência da alma. Sabemos que o espírito está no espírito, tudo que se mostra através do corpo, todo o nosso comportamento, toda a nossa vida, tudo que vivemos, todos os nossos sentimentos, tudo é do espírito. O corpo só passa, através do perispírito, o que o espírito é, o que o espírito sente, o que o espírito vive. E ele vai dizendo para todos nós também que, apesar de todos os estudos, e nós vamos encontrar muito claro isso lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Médiuns, quando Kardec traz para todos nós os sistemas, estudo dos sistemas, o que à época de Kardec, os cientistas tentavam provar o que seriam os fenômenos. O que seriam os fenômenos? E há um sistema do músculo estalante que tentavam provar o barulho que se ouvia nas madeiras, nos fenômenos físicos que aconteciam com barulhos. Ele vem falar do sistema do pensamento coletivo, da ideia coletiva. Kardec dá o nome exato para cada sistema. E chegavam até a dizer muitas vezes que o médium, às vezes, quando ele falava ou fazia alguma coisa que não era dentro da sua cultura, dentro da sua faixa de entendimento, o médium pegava pensamento, às vezes, de pessoas exteriores. Há um sistema também que explicaria, esse mais próximo da existência da alma, que só um espírito poderia se comunicar, que seria o espírito próprio Cristo, é o sistema uniespírita. E Kardec prova também que não, como só Jesus se comunicaria por esse mundo inteiro, e às vezes dando comunicações de teor bem difícil, que não tem nada a ver com o pensamento crístico. E também tinha um outro sistema que só o demônio se comunicaria, que também não explicava. Estamos trazendo o Livro dos Médiuns só para assim, dar uma certa solidez ao que nosso querido Leon Denis está colocando aqui. Então a ciência material, mesmo tentando provar que há coisas que a pessoa, no estado de vigília ou no estado de transe, age, faz, a ciência pesquisa e não prova, não quer provar que existe o espírito. Que existe o espírito. Então o nosso Denis vai dizer para todos nós, né, enquanto a ciência não chegar a essa conclusão, ela não vai avançar. Então, dá a sugestão para que, e vai dando, como nós colocamos, exemplos de pessoas que chegaram, pensadores, que chegaram à conclusão de que existe uma alma. Um deles, que ele cita, é William James, que era um americano. Ele traz uma fala de William James para nós, com relação a essa existência, não é? Nossa consciência normal é apenas um tipo, essa palavra de William James que o nosso Leon Denis está citando. É apenas um tipo particular de consciência separado, como por uma fina membrana de diversos outros que esperam um momento favorável para atuar. Podemos atravessar a vida sem suspeitar da existência deles, esses outros tipos, não é? Mas em presença do estimulante conveniente, eles aparecem reais e completos. Que estimulantes seriam esses? Não é? São momentos que a gente vivencia e que a pessoa entra num processo psicológico, mediúnico, não é? Que vai provar que existe, que a alma existe. Nós até colocamos aqui a questão da terapia de vidas passadas, quando muitas vezes fazemos um tratamento psicológico,
a ciência material recorre a esse recurso, e sabemos que foi um dos campos de pesquisa que a ciência chegou e não prova ainda a existência da alma. Não é? Quando o psicólogo ainda é materialista, geralmente essa pesquisa vai até a vida intrauterina, mas alguns admitem e até entram na questão da pesquisa da terapia de vidas passadas, que vem a sanar algumas vezes certas falhas dessa existência, certos comportamentos psicológicos difíceis das criaturas. Aqui em nossa casa, o nosso altivo sempre colocava para a gente que o cuidado que deveríamos ter, caso viesse a ser recomendado por algum terapeuta a terapia de vidas passadas, que buscássemos com seriedade, que buscássemos pessoas sérias, que fossem bem conduzidas, que fossem bem citadas, digamos assim, dentro do próprio movimento espírita, para que fizéssemos com muita segurança, porque há resultados que muitas vezes não trazem, né, o resultado que nós buscávamos de resolver as nossas dificuldades, as nossas dificuldades psicológicas. E ele dizia para a gente que raramente, mas houve alguns casos raros em que a própria espiritualidade recomendou a alguma pessoa que fizesse o tratamento através da terapia de vidas passadas. E com isso, provar-se, né, nós somos espíritas, sabemos disso, a existência, a sobrevivência da alma. E o nosso DNI também vai entrar num processo de explicar para todos nós como próprio pensadores do passado tinham essa ideia com relação à existência da alma. Ele vai falar para a gente também que é preciso, como eu vou perceber que eu tenho esse sentido íntimo, como eu vou perceber que eu posso chegar a sentir mais a minha vida espiritual, que no caso então é o sentido íntimo. Ele vai falar para a gente que a gente precisa entender que nós temos a consciência, mas a consciência funcionaria em 2 níveis. Essa consciência que nós temos na vida de relação e a consciência que é aquela percepção da vida espiritual. E a gente vai trazer aqui alguns raciocínios quando vimos um estudo do nosso altivo, quando ele vai falar sobre a questão de consciência, ele dá uns exemplos para a gente. A gente vai aqui reportar-se aos exemplos que o nosso altivo usa no estudo que ele fez em torno da consciência. Ele vai dizendo para a gente assim, por exemplo, pessoas que às vezes nascem, até têm uma ideologia religiosa, até podem ter uma vida religiosa, mas tem essa vida religiosa por questões ou familiares, porque vai seguir a ideologia da família, serve que a família traz para ele de exemplo, mas de repente vivem a vida por viver, vai vivendo a vida, cresce, estuda, se forma uma família, até com sentimentos, mas vai vivendo a vida. Cresce, se reproduz e chega até a morte tendo uma ideologia religiosa ou não, mas assim, sem um sentido. Vai vivendo a vida. Normal, final de semana é passear com a família, é praticar lá o seu ato religioso, mas tudo muito assim, a nível material. Quando nós percebemos que a pessoa já percebe esse sentido íntimo, quando a pessoa demonstra em sua atitude, independente da ideologia religiosa, um sentido para a sua vida. Então ela diz assim, bom, eu tenho a minha família, então eu vou viver para minha esposa e meus filhos. E nesse viver, realmente doar-se para a família, procurar ter o melhor convívio possível dentro da família. Essa pessoa, ela se sobressai nesse sentido de dar a sua vida pela família, e dando a vida pela família, o seu trabalho profissional, a vivência junto aos familiares sempre envolta num sentido superior. Geralmente, repetimos, independente da ideologia religiosa, procura dar à família um sentido útil, então vai conviver com grupos que fazem algum trabalho social, seja uma ONG, seja um trabalho social católico, evangélico, espírita, vai dar um sentido para a vida. Então, essas pessoas que conhecemos assim, eu creio que a maioria de nós, se entramos numa casa espírita, é porque estamos buscando algo além do que nós temos encontrado lá fora. Se atravessamos uma porta espírita, estamos buscando algo além. Então, poderíamos dizer que nós, dentro das nossas possibilidades, estamos buscando esse sentido íntimo.
que ele nos diz, que o nosso Denis nos diz, é quando você se percebe, entende que você é um espírito, que você possui um corpo, e que a vida, você talvez até nem perceba a questão das reencarnações. Não perceba de pronto a ideia das reencarnações. Mas você vai perceber que a vida não é só para passar por ela. Eu tenho algo a fazer. Isso seria o sentido íntimo. E conforme o nosso querido Leon Denis não cita aqui as questões das reencarnações, ele não vai falar exatamente sobre as reencarnações. Ele vai falar do processo, são 28 páginas, 23 páginas. É muito belo o texto, me perdoe, a gente não conseguir repassar. Vou tentar ler algumas coisas do próprio texto de Denis, para não perder a beleza, a poesia. Um dos textos diz assim: aqueles que se absorvem no estudo exclusivo dos fenômenos, as pessoas que se prendem às questões dos fenômenos, na busca de formas transitórias e dos fatos exteriores, muitas vezes procuram bem longe esta certeza, esse critério que está neles. Então, você está buscando alguma coisa, mas está dentro de si mesmo. É o próprio espírito. Nós não estamos lá fora, estamos aqui dentro. Mas nós estamos vindo à casa espírita, por enquanto, vamos trazer para o nosso dia a dia. Se estamos vindo à casa espírita, por enquanto, só para tomar o passe, eu fico doido para chegar do passe, beber água que está fluidificada lá fora, eu estou dentro desse quadro ainda. Eu ainda não percebi que o melhor da casa espírita é o estudo. Eu me conhecer. Eu perceber o que Deus espera de mim, eu entender o que é a lei de Deus. Deus me criou, Ele é meu pai, eu sou seu filho, eu sou sua criatura. O que Ele quer de mim? O que eu preciso fazer para agradar esse pai? Então nós estaríamos dentro que eles estão procurando as formas transitórias. Porque se a gente analisar bem, a água fluidificada encontramos em outras ideologias. O passe, encontramos em outras ideologias também. Mas o estudo da ideia de Deus, do sentido da vida, que somos almas imortais, da importância da mediunidade, da importância do estudo, é dentro da casa espírita. É dentro da casa espírita. O conhecimento de si mesmo, a busca do conhecimento de si mesmo, o analisar a si mesmo, é dentro da casa espírita que vamos encontrar o estudo que nos leva a isso tudo. E continua o nosso Denis nos dizendo: negligenciam o escutar das vozes íntimas, a consulta, as faculdades de entendimento que se desenvolvem e se depuram no estudo silencioso e recolhido. Se depuram num estudo silencioso e recolhido. Por isso que nós vemos aqui constantemente o convite para o estudo. O convite para os cursos, a matrículas para os cursos, está sendo aqui anunciada a matrículas para os cursos. E aqueles que estão presentes e que fazem parte dos cursos, em outros dias, na terça, no sábado, é um pedido que a gente faz, não é? Vamos tentar, dentro das aulas, nas salas de aula, estarmos atentos às aulas. Às vezes nós chegamos de outras casas, de outras tarefas que tínhamos a realizar, e nos sentamos em algumas salas para pegar o finalzinho do estudo. E às vezes percebemos algumas turmas um pouco bulhentas. Não é bulhentas no sentido de muito barulho. É natural a troca de ideias, não é natural? É natural quando estamos estudando algum conceito, a gente trocar as ideias. Dentro do conceito, tudo bem. Mas às vezes a gente percebe que estamos falando sobre a revista da Natura, sobre algum assunto que ainda não está dentro do tema. E até chegamos assim a conversar com as pessoas responsáveis, não é? Percebemos que, mesmo no momento da prece, alguns corações estavam conversando. Então, Leone disse para a gente aqui, ó, no estudo silencioso e recolhido. As nossas salas de estudo, nós devemos ter, independente do local que estejamos, ainda que estejamos estudando, não é, com um dinamizador, que leve a gente, motive a certos dinamizadores que motivam mais a gente a falar, não é isso? A aula fica muito na troca intensa, muito bom, é muito produtivo. Mas percebemos o momento de silenciar, de refletir um pouquinho mais, vamos fazê-lo, principalmente nos momentos em que vamos fazer a prece inicial e a prece final, que são justamente nesses momentos que os espíritos mais vão agir em torno de nós. E é também nessas reflexões dentro da casa espírita que os nossos benfeitores percebam, e nós estamos já vendo aqui
os rostinhos que vemos em outras reuniões, também em outros horários, percebam como às vezes certos estudos, independente de quem esteja aqui falando, certos estudos nós sentimos que algo dentro de nós está mexendo com o nosso sentimento, está mexendo com as nossas ideias, chegam as ideias diferentes junto ao nosso pensamento, e muitas vezes certos problemas que não víamos soluções, de repente a gente vem uma solução para um problema que nós não esperávamos, e se íamos até passar pelo atendimento fraterno, sentimos que não preciso mais passar pelo atendimento fraterno, já percebi que a resposta chegou aqui no meu coração, já estou tendo um pensamento, algum sentimento, alguma ideia. Então, Denis vai nos convidar a esse estudo, não só o estudo das ideias, mas também o estudo de nós mesmos. E o convite de Denis se assemelha muito ao que está lá no Livro dos Espíritos, naquela questão de Santo Agostinho, que é para nós chegarmos ao final do dia e passarmos lá dentro do nosso pensamento, do nosso coração, com muita tranquilidade, todo o nosso dia, o que fizemos durante o dia. Estamos chegando praticamente ao final do nosso dia. Tivemos as nossas atividades na vida profissional, dentro do lar, na vida de relação, nos grupos sociais que passamos. Agimos, falamos, tomamos decisões no dia de hoje. Então nós pensarmos, a decisão que eu tomei, qual foi o sentimento, o que eu precisei, com que sentimento eu fiz, tomei essa decisão, com que intenção eu falei essa palavra para o companheiro ou para a companheira. Fazemos essa análise bem do nosso íntimo, é isso que Denis vem convidar a todos nós. Ele vai dizendo mais adiante, é por isso que as coisas do invisível, do impalpável, do divino, imperceptíveis para tantos sábios, são algumas vezes percebidas por ignorantes, por pessoas mais simples. Então, às vezes, aquelas pessoas que têm muito estudo não conseguem entrar nesse processo de meditação, de reflexão íntima. Quando uma pessoa mais simples, quantas vezes encontramos pessoas bem simples e que às vezes trazem resposta, trazem falas tranquilas e de grande sabedoria. Tenho certeza que cada um de nós já passou por uma experiência dessa. O mais belo livro, é uma das frases mais belas de Leon Denis. O mais belo livro está em nós mesmos. Nele o infinito se revela. Feliz é aquele que nele pode ler. Feliz é aquele que nele pode ler. Ou seja, feliz é aquela pessoa que encontra em si mesmo as respostas. Nas suas reflexões, o que quer dizer Denis com isso? Se a pessoa consegue em si mesmo ler as suas questões, as suas dúvidas, e muitas vezes vai encontrando as próprias respostas, é uma pessoa que já viveu experiências. Não só viveu experiências, como observou experiências de outrem. E vendo experiências de outrem, eu não quero passar por isso. Já sei que por esse caminho eu não devo andar. Ou a pessoa está feliz, eu percebo como a pessoa procede. Eu vi os caminhos que a pessoa tomou. Então aprendi com essa pessoa que esse caminho é bom. Se foi bom para ela, também poderá ser bom para mim. Então lê no seu próprio livro. Lembro do Paulo Cordeiro, nosso querido amigo, uma vez trazendo essa frase de Denis para a gente, pensando, alguns de nós, em nossos níveis de consciência, muitas vezes não conseguimos parar para pensar em nós mesmos. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar sobre isso. Então é uma questão de educação, não é? É uma questão da gente educar o pensamento para fazer isso. E a gente vai indicar também o capítulo 24, que está mais adiante, esse é o capítulo 21, onde ele vai falar sobre a disciplina do pensamento e a reforma de caráter. Irmos nos educando com a leitura, com o que nós estamos vendo, com o que estamos falando, com o que estamos ouvindo, para pouco e pouco aprendermos a ciência desse parar para refletir sobre nós mesmos. Há um momento aqui que ele vai citar o exemplo, o nome da menina que eu comentei, não é que é para a escola, é Ella Hopkins. E isso acontece em Nova York, a experiência acontece em Nova York. A menina que, mesmo cega, surda e muda, ela sabia quem entrava na sala, as pessoas que entravam na sala, não é? Ela guardava com muita facilidade que eu aprendia, e apesar de não ter 5 sentidos, não ter 3 sentidos, a audição, a possibilidade da fala e a visão, ela tinha uma vida muito rica. A gente quer lembrar que ele cita também a nossa Helen Keller. Helen Keller,
Para nós que somos mais antigos, nós que já passamos dos 50, ela é bem conhecida. Para os mais jovens, com certeza não conhecem, não é? Mas vamos citar rapidamente a Helen Keller, que ele cita aqui com muita beleza. Helen Keller nasce de uma família rica, numa cidade americana, e ela surda, muda e cega, até os seus 5, 6 anos, vivia dentro da sua própria casa, como se fosse quase que não tendo uma vivência quase que humana, porque os pais não sabiam como lidar com ela. A mãe sempre muito super protetora, super protegia, me perdoe a repetição, e evitava, não dava muita chance para que o pai pudesse educá-la. É necessário que venha uma pessoa de fora, Anne Sullivan, e vai tratar dela e vai fazer com que ela possa trabalhar os sentidos, faz a leitura digital, certo? Depois passa para a leitura labial, e assim a Helen Keller vai mostrar-se um espírito muito acima da média, porque ela consegue aprender 3 línguas, passa a escrever, a ser escritora, escreve livros, passa a fazer palestras em diversas cidades do mundo, ela aprende a falar com todo um estudo, todo um tratamento fonoaudiológico, ela consegue falar, e ele vai citar a Helen Keller nesse sentido de ela buscar o seu espírito, ela buscar as forças do seu espírito e colocar para fora toda a sua potencialidade. E educação, quando aprendemos educação nada mais é, o verdadeiro educador, ele vai lá no espírito, ele vai conhecer o espírito, e vai buscar do espírito, como Pestalozzi, o grande educador da humanidade, também nos ensina, vai buscar lá no espírito as potencialidades daquele espírito e dar mais força, dar ânimo, dar condições daquele espírito colocar para fora o que ele tem de melhor. Essa é a verdadeira educação. É o que o nosso querido Denis está propondo nesse processo do sentido íntimo, de sentirmos a nossa própria consciência. E o continuando com o exemplo que o nosso altivo vem trazendo das pessoas que teriam, não é? Esse sentido íntimo, ele vai dizendo para nós, a pessoa teria, eu quero voltar porque ele faz 2 citações muito interessantes, e há uma pessoa também que fala no dia, dá um exemplo dele próprio, para a gente entender bem no dia a dia o que seria esse sentido íntimo. Um exemplo que ele cita, ele como contador, né, de uma grande empresa, ele ia sempre no escritório de um senhor que lidava com pedras preciosas, com diamantes. E ele percebia no trato entre os profissionais daquele setor, daquele escritório, a seriedade, como aquele chefe lidava com aqueles que trabalhavam lá com as pedras preciosas, a nível de escrituração, de catalogação, de avaliar a pedra, tudo isso. E um momento que ele teve com um funcionário, ele diz, eu percebo que aqui o trabalho deve ser bem difícil, há de se ter muita cautela. E o funcionário diz que sim, que o patrão era muito rigoroso. E o nosso altivo percebia que havia uma porta que estava sempre fechada. A porta sempre fechada, e o altivo tinha curiosidade de saber o que tinha por trás daquela porta. Porque ele nunca viu aquela porta aberta, nunca percebeu aquela porta aberta. Até que chegou o dia que ele percebe a porta, ele chega no final do expediente, a maioria dos funcionários já haviam deixado o escritório, e o senhor convida ele a adentrar a sala. E, para grande surpresa do nosso altivo, ali estavam várias esculturas. Aquele senhor era escultor. Então, o nosso altivo como médico, como pessoa estudiosa do comportamento humano, como pessoa estudiosa do bem-querer das criaturas, ele percebe ali a sensibilidade daquele senhor. Então, apesar de ele ter aquela rudeza no trato com os seus funcionários, ele tinha um lado que buscava a beleza, que buscava a sensibilidade. Então, ele buscava esse sentido íntimo. Ele não sabia colocar isso no lidar com as pessoas, com aqueles que ali prestavam serviços para ele. Mas ele buscava, através da arte, trabalhar a sua sensibilidade. Isso é uma forma de buscar também o sentido íntimo. Um outro exemplo é que no final do estudo, um rapaz dirige a ele a pergunta seguinte, o rapaz coloca assim, eu gosto de Amalé, e ele colocando que no domingo anterior ao estudo que tinha acontecido, ele não sentiu aquela vontade de ir a Amalé. Eu não sentia aquela vontade, mas por questão de compromisso, comprometi a palavra com as pessoas, eu levantei e mesmo assim fui lá para o meu trabalho. Eu queria entender, dentro desse sentido íntimo, desse nível de consciência, o que seria isso. Ele ficou surpreso com ele mesmo, quando de repente ele se percebeu sem vontade de ir ao serviço social. E o nosso altivo, com muita tranquilidade, colocou para ele, olha só,
A vontade num domingo não ir a Malé é natural, é a consciência exterior, é a consciência de relação, é a consciência do corpo físico, digamos assim, não é? Aquela vida exterior. Domingo, o que nós pensamos geralmente? O tio vai citando. Domingo é o dia de ficar com a família, domingo é o descanso do trabalho profissional, é dia de descanso, é o dia que você procura uma distração. Então, naturalmente, o domingo é um domingo que você pensa em fazer uma coisa diferente. Essa seria a consciência exterior. Mas você já tem o sentido íntimo. Você já sabe que o seu ser já sabe que você precisa ajudar alguém. Precisa sair do limite da sua família. Daí você se colocou como voluntário para ir lá para o serviço. E eu tive que terminar a fala dizendo, não se preocupa. É natural de vez em quando a gente não ter vontade de exercitar o nosso trabalho. No nosso nível evolutivo, isso seria uma coisa comum. Ele cita um próprio exemplo, que ele num domingo também, o próprio altivo, num dia chuvoso, veja bem, uma vez, ele não citou se aconteceu outras vezes, mas ele quis se colocar, se ele colocou para o público, nós estamos reproduzindo. E o DVD, a nossa casa coloca à disposição na nossa livraria. Ele disse que num domingo ele também acordou com o corpo um pouco cansado, meio assim indisposto, e ele pensou em fazer a prece, eu tenho que ir a Malé. Não é? Aquele pensamento assim, com o corpo meio cansado, meio preguiçoso. E ele logo viu um espírito ao pé da sua cama. E disse, meu Deus, mal quando eu já estou vindo o espírito. E o espírito disse para ele assim, olha, não quero saber de nada, eu só estou aqui para te levar a Malé. Levanta que eu tenho meu serviço junto a você, encaminhar, protegê-lo até chegar a Malé. Ele rapidamente faz a sua prece, não é? Para ir para o seu trabalho. Colocando para esse rapaz que fez a pergunta, que vai ser natural de vez em quando. O interessante é nós percebemos dentro de nós a necessidade de fazer algo por alguém. Se eu já tenho esse sentimento, então eu já me reconheço, já me identifico como espírito e que eu tenho deveres muito além da minha vida natural de se levantar a cada dia e exercitar minha vida profissional, fazer as minhas tarefas do dia a dia, cair na cama e dormir. Está claro isso? E Denis vai dar um caminho também para a gente trabalhar a questão, ele vai falar sobre a mediunidade, que também já foi comprovada, já teria sido comprovada, e nós trabalharmos a mediunidade no sentido da intuição e da inspiração. Aí ele vai falar para todos nós, que a intuição chega, geralmente, de uma forma assim, aquele pensamento que vem rápido na nossa cabeça. Você está com alguma ideia trabalhando, de repente vem um pensamento rápido na sua cabeça que você percebe que não é seu. Para a pessoa que não está habituada a esses fatos, vai dizer, que ideia boa que eu tive. Não, de repente a intuição do seu próprio guia espiritual, de um benfeitor. Certo? A intuição geralmente vem de uma forma bem rápida. Ela é forte. Eu lembro que nós estávamos estudando para o encontro de mediunidade, íamos estudar sobre a questão das evocações. E acabamos também, o nosso altivo acabou entrando também por esse processo da intuição e da inspiração, que às vezes é difícil você separar uma coisa de outra. Ele insistiu conosco, a intuição vem de uma forma assim forte, vem aquela ideia, todos nós passamos por essa experiência, é um pensamento que chega rápido na nossa cabeça e geralmente dentro de algum pensamento que nós já estávamos elaborando. Às vezes não, vem o pensamento do nada, mas por que eu estou pensando sobre isso? Então não é o seu pensamento. Se você surpreende, não é o seu pensamento também. E, claro, estarmos atentos à qualidade desse pensamento. Já a inspiração, ela vem de uma forma mais leve. Ela vem de uma forma mais tranquila e muitas vezes a gente não percebe. Eu me lembro, que a gente vai dar um exemplo, a muitos daqueles que gostam de ver biografia de pessoas famosas, sabemos que o músico Beethoven, não é? Ele vem receber toda a Quinta Sinfonia, que é uma das suas músicas mais belas, mais conhecidas internacionalmente. Ele conta a história, ele recebeu, praticamente estava quase que num torpor, num sono. Ele percebe as notas principais da Quinta Sinfonia, isso está na biografia de Beethoven. E tem um livro espírita que cita esse processo. E também aqui o nosso querido Denis vai citar o não menos conhecido filósofo Jean-Jacques Rousseau, que foi um grande filósofo do iluminismo, não é? Uma fase da humanidade, lá na Europa. E ele vai citar uma passagem de Rousseau, ele vem dizendo que, lembramos também o Cérebro de Inspiração de Jean-Jacques Rousseau, descrita por ele mesmo. Rousseau vem dizendo assim, eu estava indo visitar Diderot, também um grande filósofo, que foi preso, não é? Então, prisioneiro em Vincennes,
uma cidade lá da França. Tinha no bolso o Mercure de France, e me pus a folhear ao longo do caminho. Para a gente sintetizar, de repente ele tem uma sensação diferente, o Jean-Jacques Rousseau tem uma sensação diferente. Ele diz, se jamais alguma coisa tivesse parecido com uma inspiração súbita, foi isto que aconteceu comigo, ao fazer aquela leitura. Repentinamente, sinto meu espírito ofuscado por 1000 luzes. Ele sente 1000 luzes em torno dele, ideias vivas em profusão apresentam-se, ao mesmo tempo, com uma força e uma confiança que me lançam em uma perturbação inexprimível. Estava caminhando, ele foi ler um livro, leu um texto, e a leitura desse texto leva ele todo esse estado. Luzes, houve impressões. Mais adiante ele vai dizendo, se em algum momento eu tivesse podido escrever 1/4 do que vi e senti sobre aquela árvore, com que clareza teria tornado visíveis todas as contradições do sistema social, a nível do pobreza, riqueza, que ele questionava muito, quem leu Jean-Jacques Rousseau sabe que ele questionava muito a questão da riqueza e da pobreza, não é? Ele vem dizendo adiante, teria exposto todos os absurdos de nossas instituições, com que simplicidade teria demonstrado que o homem é naturalmente bom. E ele vai colocando que ele não conseguiu colocar no papel tudo o que ele percebeu e sentiu. Certo? Foi um processo, claro, mediúnico. Houve uma expansão no seu perispírito, ele percebe o mundo espiritual, os espíritos passam para ele todo aquele processo, e teve, então, esse processo de inspiração. Então, o Denis vai colocar para a gente que a gente deve observar esses momentos de intuição e de inspiração. E é justamente nesse processo de fazermos mais meditações, termos momentos de pegarmos textos, ele fala aqui, não é? De procurarmos grandes obras, ou seja, não é uma obra grande, é grande obra. Textos profundos, textos que nos levam a reflexões. É bem verdade que cada vez está mais escasso no dia a dia, nas coisas mais comuns, esses textos. Nós temos que caçar, procurar. Graças a Deus temos a Casa Espírita que nos oferece esses momentos de estudo, os nossos encontros, nos faz esse momento de reflexão. Daí, cada vez mais, a Casa está oferecendo os encontros, os diversos horários de estudo. E, dentro dessas possibilidades, nós irmos adestrando, treinando o nosso pensamento para esse mergulho em nós mesmos. E, tendo esse mergulho em nós mesmos, nós vamos muito mais facilmente perceber também a espiritualidade. E não vamos deixar de lembrar que, dentro do que nós estudamos, geralmente quando lemos uma obra, já aprendemos isso com a doutrina espírita, quando lemos uma obra, conforme nossa companheira falou aqui, a nossa judiciária falou aqui conosco, por que se criou essa reunião de Leon Denis? Para que aqueles que frequentam a nossa casa conhecessem mais o pensamento do patrono da casa, os livros belos de Leon Denis. E aprendemos com a doutrina espírita que quando lemos uma obra e mergulhamos nela e nos interessamos por ela, vamos observar que há livros que nós vamos lendo, e dependendo do autor que nós estamos lendo, nós vamos nos envolvendo naquele texto, que nos leva a ler outras obras daquele mesmo autor. Porque entramos em sintonia, criamos uma afinidade com aquele tipo de escrita. Tocou a nossa consciência, tocou o nosso coração. E com isso nós crescemos em conhecimento, temos o que chamamos, não é isso, nós não encontramos no livro dos médiuns, mas nós podemos usar muito essa expressão. No nosso arquivo mental, colocamos no nosso arquivo mental uma série de pensamentos, de obras, de circunstâncias, que não são só obras que lemos, são as vivências que também temos na vida, experiências que vivemos, da emoção, na razão, que vamos guardando no nosso arquivo. Há um momento aqui que o nosso Denis diz assim: como poderia um espírito de muito saber, com muito conhecimento, tentar passar para nós o conhecimento que ele traz, o entendimento que ele traz da vida, se não temos em nosso cérebro, se não temos no nosso arquivo, em nosso espírito, um arquivo que permita a ele passar e que nós façamos analogia para que haja uma sintonia. Ele tenta fazer uma analogia lembrando o rio, não é um rio que vai largo, bastante largo, eu não me lembro agora o nome técnico, ele chega a citar o nome técnico, ele vai falando, um grande rio que de repente se afunilasse, não é? Tivesse que passar por uma passagem muito estreita, aconteceria um acidente, seria impossível. Então, se tivermos o nosso pensamento estreito, dificilmente vamos perceber as inspirações, as intuições,
mais elevadas. Mais elevadas. E a gente insiste em falar, nós que somos pacientes do tratamento espiritual, aqueles de nós que estamos aqui presentes, somos pacientes do tratamento espiritual, nós insistimos em falar isso muito. Está lá no nosso cartão, né? Virá mais uma reunião pública. E algumas pessoas, às vezes, pensam que é pelo passe que vai tomar no salão. Pergunta a gente, assim, é por causa do passe? Não, não é por causa do passe, não. É por causa do estudo. E por causa do estudo não é para a gente se tornar espírita, que há muitas pessoas que vêm, tomam passe, até simpatizam com a doutrina espírita e permanecem aqui, procuram uns cursos, uma prova social, até ficam. Mas não é por isso, é para a gente entender, como fala o nosso querido Inácio Bittencourt, para nós entendermos o que é a doença. Aprendermos que o corpo reflete o que está no espírito. Não é o tema de Denis, mas ele está propondo mais ou menos isso para a gente. Quando ele nos propõe que devemos nos conhecer, ter esse sentido íntimo, para eu saber exatamente onde está a minha ferida, onde está lá a minha dificuldade, e ir trabalhando, e sanando aquela dificuldade. Então, vir mais uma vez à reunião é para estarmos num ambiente onde vamos estudar cada vez mais sobre nós mesmos, sobre a imortalidade da alma, sobre a sequência de nossa vida, o que se espera de nós, sobre as leis que regem e harmonizam o universo. E há um trecho belíssimo que eu vou tentar achar, que eu marquei tanta coisa, não é? Que o nosso Denis vai dizendo que ele mesmo, quantas vezes foi procurado pelas pessoas para que pedindo aconselhamento, que ele desse aconselhamento aos amigos, pessoas que estavam passando por grande sofrimento, e ele percebia que naquele momento, quando ele abria, não é, o seu coração para falar para as pessoas, ele percebia claramente a inspiração dos bons espíritos a ajudar a ele conversar com as pessoas. E ele mesmo vai dizer que nos momentos mais difíceis da vida dele, naqueles momentos mais de dor mais intensa, que momentos são esses? Perda de um ente querido, a dificuldade que trazia. Nós sabemos que os espíritas do final do século, início do século, nós que estudamos a história do espiritismo, lutas grandes eles passaram. Todos nós sabemos disso, aqueles que estudam. Daí a necessidade de nós estudarmos, conhecer mais profundamente a história, né? O histórico do espiritismo. Eles tinham, esses espíritas como Denis, o próprio Allan Kardec, eles tinham muitas decepções. Não vou dizer decepções que desconheciam a alma humana, não vou dizer isso, decepções, não vou dizer isso. Quem conhece a alma humana não se decepciona. Quem conhece, não é, o que é o ser humano, não se decepciona, sabe que todos nós somos falíveis, todos nós estamos sujeitos a falhar. Mas eles passavam por grandes dores e às vezes em ver pessoas que pareciam estar alcançando o entendimento de algo, e essa pessoa poder ajudar a divulgação da doutrinária, poder ajudar o outro a crescer, ou ela própria crescer em ideias e poder ser um excelente escritor e passar a divulgar as suas obras com conteúdo, num contexto espiritualista, que levasse as pessoas a elevar o pensamento, eles verem essas pessoas não conseguirem ir além. E se negarem, às vezes, a escrever, divulgar, falar sobre o espiritismo. Ajudar as criaturas a pensarem. Então ele diz que nos momentos de dor que ele passava, ele sentia vir essa vibração, essa inspiração do mais alto, que elevava o seu coração, elevava o seu pensamento e dava forças para que ele pudesse prosseguir. Vamos pegar outro texto aqui dele, vem dizendo assim: vosso sentido íntimo, depois desse processo da gente treinar a reflexão, treinar a meditação, observar as intuições, as inspirações, vosso sentido íntimo adquirirá uma sensibilidade e uma acuidade extraordinária. Um dia conseguireis comunicar-vos com as mais altas esferas espirituais. E nós não podemos ter dúvida disso, nós não podemos ter dúvida disso. Quem já fez o Livro dos Espíritos, está aqui presente, ou quem já leu lá no Livro dos Espíritos, aquela parte sobre os anjos guardiães, em que uma mensagem que é assinada por São Luís, Agostinho, e tem um terceiro espírito que eu não me lembro agora quem é, eles vão dizendo para nós que os nossos anjos guardiães estão junto a nós não fisicamente, com o pensamento. Então, Denis nos leva a ter a certeza que esses bons espíritos estão à nossa disposição. Nós é que não estamos treinados para perceber todo esse amor, todo esse sentimento, todas essas ideias do mais alto que eles querem nos passar. E eles trabalham muito para isso. Eles trabalham muito para isso. E não vamos esquecer que vivemos numa cidade grande. O que Denis, ao momento que ele fala isso aqui, em outros textos ele também fala a mesma coisa. As criaturas que vivem geralmente numa cidade muito barulhenta, claro,
tem mais dificuldade, porque nós entramos num ritmo de pegar a condução, de ter hora para isso, hora para aquilo. Nós entramos numa velocidade de ações que dificilmente aquele que queira com vontade consegue. Tem que fortalecer a sua vontade. Mas nos leva a toda uma vida de correria. E a gente tem que sair dessa faixa, a gente tem que conseguir sair dessa faixa. É todo o convite dessa consciência e sentido íntimo. É todo o convite que ele faz para todos nós. Então nós estamos numa cidade grande, vivemos numa cidade grande. Mas dentro dessa cidade grande nós temos uma ilha, que é essa casa. Nós temos uma ilha, que é essa casa, que nos oferece um momento de reflexão. O salão, todos os dias que há sessões públicas, menos sexta-feira, que é uma reunião privativa, o salão está aberto, nos convidando a virmos para cá, pegarmos a página, sempre vai ter uma página à nossa disposição, sempre vai ter uma página. Se tivermos por aqui, chegarmos mais cedo para o curso, se tivermos a possibilidade, nos esforçarmos também para isso. Nós que estamos fazendo o curso, vamos experimentar. Nós percebemos muitas vezes, chegamos aqui mais cedo também para finalizar estudos que iremos fazer, ou qualquer outro trabalho, e assim, a gente vê com muita alegria, em algumas salas, já algumas pessoas sentadinhas, ali às vezes meia hora antes de iniciar o curso. A pessoa já está ali com o seu livro, lendo seu texto, sublinhando o texto. Como isso facilita a compreensão do estudo mais tarde. E quantas vezes nós chegamos na sala, geralmente, nosso altivo nos estimulava muito a isso. Perguntem quem estudou o texto. Toda vez que você entrar na sala, você pergunta, quem estudou os textos de hoje? E a maioria não teve tempo para estudar, não é? Então, se nós não adquirimos o processo da educação para estudarmos o texto de estudo, independente do nosso sexo, independente da nossa profissão, independente de tudo, temos que encontrar um tempo para nós. Senão nós vamos repetir, nós vamos acabar repetindo, o que fizemos em outras ideologias religiosas. Se bem que, se nós observarmos bem, aí vai entrar o pensamento do nosso querido Baltazar, junto aqui com o nosso Denis. Nós percebemos bem, a casa espírita era reflexiva. Ela já nos leva à reflexão naturalmente. Então vamos continuar nesse processo, não vamos desistir dos nossos estudos, o convite que são feitos para os nossos encontros. Quem nunca veio ao encontro, venha uma vez, venha experimentar. Vamos experimentar uma vez ao encontro, perceber como é o encontro, porque é o estudo, é o tempo que nós vamos tirando para nós mesmos, que vai nos dar cada vez mais para que nós venhamos perceber como espíritos e os nossos benfeitores vão nos ajudar a fazer isso, a agir dessa forma. A sentimos a necessidade, Denis fala disso nesse texto, nós sentimos a necessidade de beber em nós mesmos, de nos encontrarmos. É uma necessidade nossa. E se já estamos na casa há muito tempo, ainda não estamos nos estudos, nos cursos, ainda não procuramos colocar as nossas mãos no trabalho, vamos analisar o que está faltando para eu aprofundar no estudo. O que está faltando para eu procurar lá o curso que... As chamadas para o curso de voluntários, eu ainda não me apresentei como voluntário. O que está faltando? Obrigada. O que está faltando para que isso aconteça? Porque quando percebemos a necessidade de sairmos de nós mesmos e começarmos a ajudar o outro, como diz Denis, não é? Estamos percebendo-nos como espíritos imortais. Que precisamos estender o nosso sentimento, o nosso eu, o nosso coração, para o nosso crescimento. A gente recomenda a leitura, que nós não falamos nem um décimo de tudo que ele colocou aqui para a gente, certo? Repito, é uma leitura belíssima, que a gente vai lendo e não dá vontade de parar de ler. E como ele coloca aqui, certo? Até hoje mesmo podemos começar a treinar. Já chegar em casa, antes de nós nos recolhermos ao nosso leito, fazer uma experiência diferente hoje, não é? Vamos tentar deixar, como ele coloca aqui para a gente, esquecer todas as preocupações do dia, é todo um processo, não é? Refletirmos sobre alguma coisa durante o dia que tocou o nosso sentimento, foi uma imagem, foi uma flor, foi algum lance que vimos da natureza, que tocou a nossa sensibilidade, mas algo que tenha mexido com o nosso sentimento, e daí começarmos a refletir em tudo que nós fizemos, o sentimento que está dentro de nós, para que a gente possa, então, ir cada vez mais nos educando para esse processo. E nós que estamos nessa casa, e essa casa muito tem nos ajudado nesse sentido, como agradecemos essa casa, não só os encarnados quanto os desencarnados,
a gente muito agradece tudo que nós temos conseguido nesse sentido, porque é nos momentos de maiores dores que a gente vai sentir lá dentro esse conforto que vem dos Espíritos que nos sustentam, nos amparam, para que passemos com mais segurança com a dor natural da vida humana, que a gente vai sentir a dor. Nós não somos insensíveis, o Espírito tem sensibilidade, não é? Somos sensíveis, mas com uma certeza de que esse processo é natural, faz parte da vida. A notícia de uma doença incurável, a notícia de um desemprego, a notícia do desencarne de uma pessoa querida, você vai sentir a dor natural, mas a argamassa espiritual está pronta para vivenciar isso sem qualquer dúvida, que isso faz parte do nosso crescimento. E conforme eu venha lidar com esse momento, também não vamos esquecer, nas extremadas alegrias, uma boa notícia, uma feliz notícia, também precisamos lidar com uma feliz notícia. Não caímos na vaidade, não caímos na prepotência. Os dois extremos, não é assim? Os dois extremos. A dor quanto a alegria. E passarmos por esses momentos, com esse sentido íntimo. Sou um espírito, esse é um momento, e conforme eu passar por ele, eu vou galgar estradas acima. Melhores, mais felizes, mais feliz eu vou estar, mais consciente do bem que eu posso fazer, eu vou estar. E mais consciente do bem que eu posso fazer, eu vou estar, mais bem naturalmente eu vou sair fazendo. A ponto de chegar um momento, um dia, que a gente não consegue mais passar o dia todo sem ter feito algo que nos eleve o sentimento e o pensamento. Chega um momento, para vocês refletirem, vamos para casa para refletir. Chega um momento que a gente vem vindo tanta reunião pública, a gente não aguenta mais, eu quero fazer algo. Deve ter acontecido com a maioria de vocês. Se não aconteceu ainda, vamos pedir aos nossos benfeitores espirituais que nos ajude, não é? A encontrar, a perceber melhor esse momento dentro de nós. Porque às vezes, para a gente que está na casa há muito tempo, dói o nosso coração quando nos vamos num atendimento fraterno e o coração diz para a gente assim, eu estou nessa casa há uns 20 anos. Ainda não fiz o curso, ainda não não conheço ainda a obra social. Aí não é que a gente não é julgamento, não é? Mas a gente refletir. 20 anos assistindo a reunião pública e recebendo tantos convites, tantos sentimentos, tanto os espíritos se envolveram a gente em fluidos salutares, saímos daqui mais leves, saímos daqui com o pensamento mais predisposto a realizar muitas coisas, e a gente ainda não colocou a mão na massa, seja para o exterior, seja para o interior. Então, que Denis nos abençoe, o nosso querido patrono, e com a sua sensibilidade extremada, com o seu amor pela humanidade extremada, nos traga esse convite, não é? De estarmos assim no trabalho do bem, olharmos para nós mesmos, nos percebermos como espíritos imortais e seguirmos a nossa caminhada em busca da felicidade, que a lei de Deus é para que sejamos felizes. Que Deus muito nos abençoe. Obrigada. Que Jesus abençoe também a nossa Aparecidinha, que com muita leveza fez esse convite, não é? A necessidade que temos de olharmos para dentro. Nós estamos muito habituados a olharmos só para fora. Então, esse momento em que eu preciso me voltar para mim mesmo, para dentro de mim, sem pressa, é um exercício, não acontece no estalar de dedos, né? Mas se nós não iniciarmos, a gente continua assim, correndo, e a gente muitas vezes corre, e se pergunta para chegar onde, né? Então, que fica aí o convite para todos nós, estudar, é muito bom. É só estudando que a gente vai se acalmando e aprendendo esses caminhos, né? E agora, nos preparando para os passes, o capítulo é o 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. O subtítulo é Mercadores expulsos do templo. O item 5, que é a anotação de Marcos e Mateus. E o item 6, que é Kardec falando para nós sobre essas anotações. Então, anotaram os evangelistas. Em seguida, eles vieram a Jerusalém
E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. E no item 6, Kardec fala para nós: Jesus expulsou os vendedores do templo. Com esse gesto, condenou o comércio das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas. E é com essa reflexão que nós convidamos os amigos médiuns para se posicionarem para o passe. Não vamos nos distrair, é uma movimentação necessária. Se estamos na casa espírita, para conhecermos, é um trabalho para os companheiros preparados na casa de Leon Denis. Vamos nos manter em prece. Se estamos pela internet, estivemos com pensamento também no estudo, vamos nos preparando para essa troca de energias. Vamos dizendo para Jesus o que nos trouxe a esta casa tão querida, para o estudo, para participarmos de todo esse movimento que a doutrina espírita oferece para nós. Vamos envolver não só aqueles que são os da nossa preocupação, mas vamos envolver também a nossa cidade, o nosso estado. Vamos envolver o nosso planeta nas vibrações da pacificação, amigos. É a nossa casa maior, nosso planeta azul, tão belo. Jesus, estamos reunidos para o nosso momento do passe. E mais uma vez, querido amigo, te pedimos que abençoe os companheiros médiuns, que junto a essa espiritualidade benfeitora, estarão trazendo para nós essas energias renovadoras. Graças a Deus. Graças a Deus. Que nós possamos, nesse momento, então, unirmos-nos de uma forma mais sentimental a esses amigos espirituais que nos orientam, que nos fortalecem, que nos intuem. Refletindo, principalmente após esse estudo em que nos chamou de uma forma tão premente a nossa necessária reflexão, vejamos esse pequeno trecho do Evangelho, pequeno no tamanho, mas com uma profundidade que cabe a cada um de nós, a necessária reflexão, principalmente quando, através do exemplo que Jesus nos deixa, valorizando a casa de oração.
E aí nós ficamos imaginando, pensando o porquê dessa atitude de Jesus com relação a primar pelo silêncio em que os mercadores deveriam retirar-se de uma casa de oração. O que viria a ser para nós esse momento de oração? Uma oração em que nós nos ligamos mais intimamente com Deus, através dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, para que possamos, através dessa mesma ligação, perceber a ajuda que nos chega. A ajuda que nos chega através de uma postura silenciosa, de respeito, de paz, de harmonia com essa lei de Deus. Lei esta que está dentro de cada um de nós, de nossa consciência, de nossa harmonia com essa lei divina, e que somente perceberemos quando estamos em silêncio, num ambiente digno de uma casa de oração. Jesus não podia permitir, a sua época, como nós, os dias de hoje, também não nos sentiríamos bem, um templo, uma casa de oração, como esta que aqui nós estamos nesse momento, envolvido num comércio, envolvido na balbúrdia de um barulho de vendas, seria impossível essa nossa reflexão. O seu estudo continua dizendo que aquele tipo de ambiente em que ele buscava controlar através do silêncio estaria repleto, tal qual um covil de ladrões. Por que essa dureza de um covil de ladrões? Aonde estaria o grau de periculosidade dentro de um templo, onde permanecesse um comércio da forma como nós bem imaginamos? Pois bem, meus amigos, esse ambiente favorecia em muito, como o título nos diz, aos próprios príncipes dos sacerdotes, que à época tiravam proveito das vendas, tiravam proveito do comércio, tiravam proveito da manipulação justamente desse tipo de necessidade em que cada um de nós precisamos estar num ambiente de paz, na hora desse diálogo com Deus, na hora desse diálogo com os nossos anjos guardiões, aonde exatamente o momento que nos chegam a ajuda, as ajudas das nossas aflições, as nossas inspirações, como foi bem dito aqui no nosso estudo, as nossas intuições, chegam necessariamente neste momento em que nós estamos em oração, nesse momento em que nós rogamos com todas as forças a Deus que chegue uma ajuda para que as nossas aflições se resolvam, pois nesse momento nós precisamos estar de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, para perceber as mensagens que chegam, pois também, como nos disse Jesus, a tudo que pedis em prece, crede que obtereis. Mas para nós obtermos essa prece, esse pedido, a satisfação dessa necessidade, precisamos estar em harmonia, em paz, para podermos interpretar as formas que nos chegam de auxílio, através das ideias, através das intuições, através, enfim, da ajuda divina que sempre chega e sempre chegará quando nós assim nos posicionarmos num ambiente de paz, num ambiente de luz, num ambiente, enfim, em que nós nos coloquemos predispostos a seguir essa orientação divina que a cada um de nós vai chegar quando pedirmos. Graças a Deus, Jesus. Graças a Deus, Jesus.
por nosso momento de estudos e passes. O nosso coração, mais uma vez, te diz o quanto é bom estarmos reunidos nesta casa querida, que vai nos ensinando a caminhar com maior segurança, que vai nos ajudando a entendermos as situações cotidianas da vida. Abençoa-nos, Jesus, que possamos levar conosco todas essas vibrações renovadoras, pacificadoras, que aqui nos foram oferecidas. Que possamos ter em nós a certeza de que não estamos sós. Que não nos falte a coragem, a força, a esperança de viver, porque viver é tarefa, e todos nós somos tarefeiros de nós mesmos. Permanece conosco, Jesus, ajudando-nos pouco a pouco a entendermos que somos filhos de Deus e que esse Pai não nos deixa sós. Que possamos chegar aos nossos pontos de origem em paz. E te pedimos assim, Jesus, que possamos também encerrar esse nosso momento de estudos e passes, mas que essas vibrações também permaneçam nesta casa tão querida para nós. Graças a Deus. Muita paz, amigos.